Com quem seguimos? Com o Sávio Leite. Publicações Oba. brasileiras em cinema de animação. Vamos ver as lâminas que nós temos dele. Então, o Sávio ele se preocupa, né? Enquanto docente, pesquisador e diretor do Festival Múmia, muito famoso, voltado ao mundo da animação, trazer estudos e livros que virão acrescentar ao pensamento e ordenamento do cinema de animação e levar esse conhecimento a um público ávido de novidades, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Esta é uma forma de incentivo ao compartilhamento do conhecimento, né, que ele vem adquirindo ao longo da caminhada. O objetivo é divulgar e revelar os segredos das produções e de suas técnicas. A partir dos anos 2000, o mercado editorial começou a prestar atenção nesse nicho de mercado e um número significativo de publicações foi lançado, fundador e diretor do Múmia. Então, vamos ver. O endereço do Marcelo, né? Sávio, seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e aceitei de pronto o convite. Eu acho super importante esses encontros para discutir o cinema de animação, então muito obrigado pelo convite, aqui estou eu. Sempre, que bom contar com a tua participação, sua colaboração, né? Cheia e tem bastante coisa para contar aí para a gente, né, hoje. Isso. Então vamos lá. Vou deixar você à vontade, tá? Para colocarem a sua apresentação. Você colocar a sua apresentação, né? Então, eu gostaria muito de agradecer o convite. Eu fiquei super feliz de estar podendo falar sobre isso, porque além de fazer o Festival Múmia aqui em Belo Horizonte, eu também sou professor de cinema de animação já tem 12 anos, e essa questão de publicações em cinema de animação é uma questão que vem me ocupando a cabeça desde que eu comecei a dar aula, porque quando eu comecei a dar aula em 2010, existia ainda poucos livros de animação no Brasil, e a partir daí eu vi a necessidade de estar também contribuindo para essas publicações. Então, através da Múmia, a gente já lançou 5 publicações, 4 dedicadas ao cinema de animação e 1 ao cinema latino-americano, e eu ando colecionando, então, desde então, livros sobre animação para aumentar tanto a biblioteca da escola quanto o conhecimento dos alunos. E quando o Elias me propôs um tema, eu pensei nesse tema para expandir esse conhecimento. Então, eu fiz uma apresentação aqui, só que eu vou subverter minha apresentação. Eu vou começar pelo final e vou terminar pelo começo, porque eu acho importante falar dos livros que estão saindo agora e finalizar com os livros que foram pioneiros aqui no Brasil. Então, deixa eu ver. Bem, vou começar do final. Eita, peraí. Eu não posso ser tão do final assim, senão me parece que ele desliga. Então, o último livro que saiu em animação aqui no Brasil foi o Manual do Pequeno Animador, que é do Wilson Lazzaretti. Esse livro eu recebi semana passada e li em 2 sentadas, achei maravilhoso, achei muito poético, achei um livro assim, que eu acho muito recomendado para quem quer fazer animação, para quem quer conhecer o universo da animação, para quem está começando a fazer animação. O outro livro que foi lançado esse ano foi um livro que eu traduzi, então, pela Múmia aqui em Belo Horizonte, chama A Forma Realizada, o Cinema de Animação, que é do Jim Luiz Reis, que é um crítico cubano, e eu comprei esse livro em Cuba em 2017, achei o livro muito interessante, porque ele aborda muito animadores, muita animação que a gente que é animador curte muito, por exemplo, animação japonesa, animação russa, essa animação digital, e eu acho que faltava muita bibliografia sobre esse tipo de animação. Então ele pega Ian Svankmajer, os Brothers Quay,
e pega aquele filme Tango, do Rabisnil Wisnik, e é um livro muito interessante, foi lançado há mais ou menos um mês e meio atrás, e quem quiser conseguir esse livro, no final eu vou deixar meu e-mail, eu estou vendendo a um preço super baratinho aí para entrega para todo o Brasil, com entrega grátis. E fala do livro do Wilson também, que o livro dele é de uma editora lá de Campinas, que eles agora querem ser uma editora, chama Editora Balaio, que quer ser uma editora voltada ao cinema de animação. Então, é o primeiro livro que eles publicam, mas eles querem publicar mais e mais livros. Olha, no final do ano passado foi lançado esse livro da Mariana Ribeiro, a Mariana Tavares e o Maurício Gino, que são 2 professores da UFMG, que fizeram um encontro de animação aqui também em Belo Horizonte, chamado Pesquisas em Animação, Cinemas e Poéticas Tecnológicas. É um livro muito interessante também, tem vários autores, cada autor aborda um tema específico, e aí tem o Marcos Magalhães, que já veio falar antes aqui para a gente, ele faz parte... Oi. Só um segundinho, desculpa atrapalhar, cara. O pessoal está perguntando aqui se você vai compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela, esqueci disso. Era só isso. Tá. Bem... Se é que eu vou conseguir compartilhar a tela. Eu pensei que a tela já estava compartilhada. Eu fiz o teste disso, agora eu esqueci. Ah, não. Agora vai. Desculpa. Agora tá tudo ok? Tá aparecendo? Bem, então desculpa, eu pensei que a tela estava sendo compartilhada, então aí tá as 2 capas dos livros que eu falei anteriormente, o Manual do Pequeno Animador, que é do Wilson Lazzaretti, e a forma realizada aí do Jean Luiz Reis, que foi traduzido por mim aqui em Belo Horizonte, dentro da Múmia. Os outros livros que eu estava falando é esse aí, Pesquisas em Animação, que é da Mariana Tavares, mais do Maurício Ginos. Eles organizaram, mas chamaram um monte de pessoas aí para estar falando sobre animação, e inclusive eu estava falando que o Marcos Magalhães também tem um texto que abre, na verdade o Marcos tem 2 textos no livro, e é um livro dividido entre três grandes eixos, assim. É um livro muito interessante, e foi um seminário que aconteceu aqui em Belo Horizonte, e esse seminário transformou nessa publicação chamada Pesquisas em Animação. Outro livro que é de 2018 é esse, Animação Brasileira, 100 Filmes Essenciais, que também, coincidentemente, é feito aqui em Belo Horizonte, que é um dos organizadores, o Paulo Henrique Silva, que é da Bracine. Esse aqui foi um projeto que se foi feito para comemorar o centenário da animação brasileira. Então, os críticos brasileiros se reuniram, escolheram 100 filmes essenciais de animação no Brasil, cada crítico escreveu um texto sobre esse livro. É um livro muito interessante também, de se conhecer essas obras, de conhecer esses textos. Em 2018 também a gente tem esse livro aqui, que é do interior de São Paulo, chama Desenhos Animados Além da Tela. É um livro que eu ainda não conheço, mas eu já encomendei, está para chegar, já era para ter chegado, na verdade, mas o correio no Brasil ainda está um pouco lento, então eu não conheço esse livro ainda. É um livro que eu tenho curiosidade para conhecer, mas nessa pesquisa eu achei esse livro e encomendei diretamente à editora. Também em 2018, o pessoal do Núcleo de Animação de Campinas lançaram Poética da Ilusão do Movimento, que é do José Manuel Xavier, que é um animador português, mas que vive na França
há muito tempo. Esse livro é uma pérola para o cinema de animação, que é um livro que trata a animação por um viés bem filosófico. Então, é um livro assim, muito interessante, muito bonito, muito intuitivo assim, para quem faz animação. Olha, em 2018, aqui a gente, através da Múmia também, lançou o livro Diversidade na Animação Brasileira. A gente lançou para uma editora de Goiânia chamada M-Marte. M-Marte é dirigido pelo Márcio Júnior e para Márcia Deretti. O Márcio é um rapaz que agita muito assim, o Brasil Central, vamos dizer assim. Ele tinha uma produtora chamada Monstro Discos, que lançava discos alternativos de pessoas aqui do Brasil, e agora eles viraram também uma editora, e é o segundo livro que eu lanço pela M-Marte, lá de Goiânia. Eu gosto muito do Márcio, eu acho que o Márcio, o mesmo movimento que ele faz no meio do Brasil, vamos dizer assim, no Brasil Central, é o mesmo movimento que eu faço aqui em Belo Horizonte também, tentando criar festivais, tentando criar eventos para chamar a atenção não só da animação, como outros aspectos do cinema também. Em 2017, a Ana Flávia Marchetti lançou esse livro, que é um livro de artbook sobre animação brasileira, também pegando o gancho aí do centenário da animação brasileira, que foi em 2017, o centenário. E esse livro é um livro muito interessante também, porque é um livro voltado para artbook. Então, assim, são animação voltada para o seu específico mesmo, que é a sua arte, os seus filmes e os filmes brasileiros que se destacam nessa produção desses 100 anos aqui no Brasil. No meu livro específico, eu estava falando aqui de baixo, Diversidade na Animação Brasileira, a gente sempre tem preocupação de chamar também outras pessoas para escreverem artigos e também selecionar animadores no Brasil que são, de uma certa forma, importantes para o desenvolvimento do cinema de animação no Brasil. Esse é o terceiro dado para animação. A gente já tinha lançado um anterior, que é Maldita Animação Brasileira, que também a gente escolheu 10 animadores no Brasil. A gente chamou outras pessoas que a gente acha importante também, outros animadores importantes aqui no Brasil, que a gente merecia falar um pouco com eles. Então, tem entrevista com eles, que é o Fábio Arge, o Wesley Rodrigues, a Rosária, a Marta Machado. Então, tem entrevista com esse pessoal todo. O Rubens Luquete também. Em 2017, também o Marcos Butini, que é lá de Recife, de Pernambuco, lançou a tese de doutorado dele, que é a História do Cinema de Animação em Pernambuco, que é um livro também que eu acho muito interessante, com esse recorte de ser só livros publicados, só filmes feitos, realizados no Brasil, em Pernambuco, e ele fez um estudo abrangente sobre esse tema. Então, para quem quiser conhecer também, eu acho super interessante também mostrar essas formas, esses outros lugares mais periféricos no Brasil, que também tem uma produção potente, pungente, e que merece ser vista, conhecida, apreciada e compartilhada seus conhecimentos também. Em 2017, também foi lançado aqui no Brasil esse livro estilo Disney, essa editora Bem Virá, que lançou também outros livros voltados ao universo dos estúdios Disney. São livros que não analisam as animações em si, que pegam a partir da produção das animações, mas eles pegam mais o aspecto mercadológico, como o Império, como a Disney, como
os estúdios Disney se tornaram esse império que eles são, e conta alguns segredos desse estilo que a Disney tem. Em 2016 foi lançado esse livro, Manual da Animação, Manual de Métodos, Princípios e Formas, do Richard Williams. Esse livro já é um clássico absoluto entre os animadores, já tem um tempo, assim, e finalmente ele foi lançado com uma versão em português, com os textos em português aqui no Brasil. É uma publicação luxuosa, uma publicação muito caprichada. Eu acho uma bíblia para todos os amadores, assim, ter esse livro, comprar esse livro, ter ele como um de cabeceira, porque é um livro muito referencial também para o cinema de animação, e foi lançado aí pela editora Senac São Paulo. Eu coloquei em cima esse livro do Tim Burton, porque o Tim Burton, embora ele não seja exclusivamente um animador, mas o universo do Tim Burton, ele dialoga muito com o cinema de animação. Então eu coloquei esse livro aí, que foi publicado aqui no Brasil. Também é um livro de organização de texto, várias pessoas, inclusive alguns animadores, foram chamados para escrever artigos para esse livro, pegando esse universo do cinema do Tim Burton e essas referências, essas contaminações que ele tem também com o cinema de animação. Em 2015 foi lançado esse Os Segredos do Walt Disney. Aqui fala histórias inéditas, não oficiais, sem censuras e não autorizadas sobre o Reino Mágico. É um livro que, assim, esse livro é quase uma reportagem jornalística, porque ele vende pela capa, mas você vai ler ele, as revelações, os segredos, as coisas sem censuras não são nada que chama atenção, ou que choque, ou que traga alguma novidade assim, que a gente não conhece sobre o universo da Disney. Em 2015 também nós lançamos Maldita Animação Brasileira. O Maldita Animação Brasileira foi o segundo livro que a gente lançou. Ele veio muito na esteira do primeiro livro, que foi Os Subversivos, o Desenvolvimento de Cinema de Animação em Minas Gerais, porque eu não sei para a maioria das pessoas que estão assistindo, BH é uma cidade sui generis em ensino no cinema de animação, porque a Escola de Belas Artes aqui existe desde a década de 80, então foi a primeira escola a nível superior a ter um curso de cinema de animação, e isso permitiu que muita gente foi formada aqui, é formada aqui ainda, e que cria um público interessante. Então, a gente tinha feito esse livro para contar a história da criação aqui do curso de cinema de animação em 2013, mas eu ficava pensando também que fazia falta, como eu acho que ainda faz falta, publicações brasileiras voltadas à animação brasileira. Então veio essa ideia de fazer esse Maldita Animação Brasileira. Então o livro é dividido em textos teóricos de vários autores e também traz 10 entrevistas com realizadores brasileiros que a gente gosta, que a gente sabe da importância deles para o desenvolvimento do cinema de animação no Brasil. Então esse livro foi o segundo lançado pela Múmia aqui. Esse livro está quase se esgotando, o primeiro já está esgotado, e esse livro aí está quase esgotando. Aí, eu já estava falando dele, ele apareceu aqui logo em seguida, que é de 2013, esse livro. Esse livro é uma pesquisa extensa, o livro tem quase 500 páginas contando essa história. É uma história que ela existia oralmente, e eu, como professor, eu, como pesquisador, eu quis colocar essa história no papel, publicar esse livro, e foi muito interessante publicar esse livro. Foi o primeiro livro que me deu gosto para querer continuar também fazendo essas coisas, essas outras publicações, que eu acho que ainda falta faz falta muito ainda uma bibliografia brasileira analisando os filmes brasileiros. Por isso que a gente tenta sanar essa falta
produzindo essas publicações que a gente anda produzindo. Em 2012 tinha sido lançado esse livro aqui no Brasil, Time em Animação, pela cidade do Rio de Janeiro. Essa editora Elsevier lançou esse livro, que é um livro também, que é um livro mais técnico, para quem quiser saber animação de uma maneira mais técnica. Ele ensina, ou pretende ensinar animação, através de muitos exemplos práticos. Um livro muito mais voltado para a prática do que para o pensamento do cinema de animação como um todo. Em 2011, o Sérgio Nesturiuk lançou esse Dramaturgia de Série de Animação, que eu acho que é um livro também muito interessante de se ter. Esse livro veio na esteira do edital Anima TV, que teve, durante certo tempo, em voga aqui na primeira década aí do ano 2000, que foi um edital governamental, que foi importante para o desenvolvimento também das séries de animação no Brasil. Muitas séries saíram desse edital, e esse edital conseguiu também publicar esse livro, que é Dramaturgia de Série de Animação, com o Sérgio Nesturiuk. Eu acho uma preciosidade, porque essa coisa de fazer série para animação é uma demanda que tem crescido muito, muito, e vai crescer cada vez mais. Então, esse livro se pretende ser tipo quase uma bíblia para quem quiser se aventurar a fazer série em animação no Brasil. Em 2011 também foi lançado esse livro no Brasil, Animação Digital, pela Porto Alegre, pela Bookman de Porto Alegre. Na verdade, essa editora também lançou um livro do Barry Purvis, que é um livro sobre stop motion, que também é muito interessante. Acredito que eu falo dele antes aqui, em algum momento. Lógico que ele está aqui logo aqui em seguida, então lançou esses 2 livros num ano só. O Barry Purvis, que para quem não conhece o trabalho dele, é um excelente animador em stop motion, tem filmes brilhantes. Os filmes dele podem ser achados na internet. Tem um que eu gosto especificamente, chama Next, que é um filme que ele faz como se Shakespeare fosse fazer um teste para ser ator de alguma peça dele, e ele dá um show de interpretação. Ele interpreta assim, 5 minutos, umas 30 peças, de uma maneira muito inventiva. E o Barry Purvis escreveu esse livro como uma forma também dele compartilhar esse conhecimento que ele tem sobre stop motion, para quem quiser conhecer essa forma de fazer cinema, que é muito popular e que tem muitas pessoas que gostam desse tipo de animação stop motion. Eu coloco esse livro aí em cima também, que é da editora Leia, que é O Estranho Mundo de Tim Burton, que eu já tinha falado de Tim Burton lá atrás. Então são 2 livros de Tim Burton que tem lançado no Brasil. É muito interessante, porque o universo do Tim Burton é um universo muito próximo do cinema de animação, quando não é diretamente animação. Então, para quem tem curiosidade de conhecer, de aprofundar mais, até na obra do Tim Burton, esse livro é bem interessante. Bem, tem esse livro em 2011 também de Porto Alegre, esse livro da Carolina Lanner, que é Cinema de Animação, um diálogo ético no mundo encantado das histórias infantis. Então, é um livro que se propõe a estudar esse universo infantil no mundo da animação, e como esse universo dialoga com a produção feita também. Em 2010 foi lançado esse livro acima, que é da editora Bem Virar, que chama Nos Bastidores da Disney, o segredo do sucesso da mais poderosa empresa de diversões do mundo. Eu comprei esse livro também recentemente. Eu estava esperando outra coisa do livro, mas o livro é outra coisa do que eu não estava esperando, que ele pega mais esse aspecto do empreendedorismo do Disney, como os estúdios Disney alcançaram e alcançam o sucesso que eles têm. Então, é um livro mais voltado para o meio empresarial.
não é um livro que analisa as animações do Disney de uma forma mais filosófica, de um pensamento que se desloca. É um livro mais focado nessa coisa do empreendedorismo, do sucesso de quem quer fazer sucesso em algum empreendimento que queira fazer, no caso específico aqui do cinema de entretenimento e cinema de animação. Em 2010 também foi lançado esse livro aqui, Animac, Almanaque dos Desenhos Animados. Eu gosto muito desse livro, ele tem um formato grande. Eu tenho esse livro como também uma bíblia, um livro de consulta. Sempre que eu preciso consultar alguma animação, eu vou lá. E é muito interessante porque o autor, esse Paulo Augusto Ferreira, ele pega as animações que estrearam no Brasil na televisão e coloca isso de uma maneira cronológica, assim, através das décadas, através dos anos. Então é muito interessante você ter esse tipo de informação. Eu acho quase uma... Acho não, tenho certeza, é uma informação enciclopédica que muitas vezes, é muito útil assim, para você querer conhecer ou querer ter certeza de que ano que foi que começou a passar determinado desenho animado no Brasil. Então, esse é um livro que eu acho referencial para o cinema de animação, para séries de televisão. É um livro que eu tenho ele como uma bíblia de consulta também. Em 2010 também foi lançado um livro da Pixar, que é Lições do Playground Corporativo mais criativo do mundo, que também analisa a Pixar não pelos seus filmes, mas também pelo seu sucesso de empreendedorismo, assim, como a Pixar conseguiu se tornar uma empresa de sucesso e tal. Então é um livro, para quem gosta desse viés de literatura, é um livro que eu acho interessante, que eu vejo que tem uma tendência a ter um crescimento desse tipo de literatura voltada ao cinema de animação. Em 2010 também foi lançado pela Gina Nada esse livro, A Magia do Império da Disney, da editora Senac, de 2010. Eu acho esse livro super gostoso de ler. A Gina Nada, ela tem uma história de vida interessante, assim, ela ficou viúva muito cedo, com uns 3 filhos para criar, e tinha um sonho de conhecer a Disney, e não abandonou esse sonho, conseguiu realizar esse sonho, e ela se tornou a principal conhecedora do universo da Disney no Brasil, e ela escreveu alguns livros sobre esse universo, e esse livro é um livro de encantamento. Ela conta o encantamento que ela teve com esse império da Disney, a primeira vez que ela foi na Disney World. É um livro muito interessante. E ela, antigamente, talvez os alunos que estão escutando são muito novos para conhecer, mas antigamente existia um programa na televisão brasileira chamado Céu é o Limite, que é do J. Silvestre. Eu lembro que eu peguei alguns, quando eu era criança, eu via uns programas desse cara. Tem um que eu até fiquei meio traumatizada, assim, porque ele matava uma galinha no palco, bebia o sangue dela. Eu fiquei muito impressionado. Mas o J. Silvestre, ele tinha um quadro no programa dele que as pessoas iam lá responder sobre determinada pergunta. E a Gina foi responder sobre o Walt Disney e ganhou o prêmio máximo, que sei lá, talvez na linguagem de hoje, na moeda de hoje, seria 1 milhão, 2 milhões de reais, e ela investiu todo o dinheiro, sim, para levar pessoas carentes, meninos carentes, para conhecer a Disney, para ter esse mesmo maravilhamento que ela teve com os estudos do Walt Disney. Então, para quem gosta do Disney, eu acho esse livro um livro muito legal de se ler. Em 2009 foi lançado esse Os Segredos do Roteiro da Disney, que é a editora Panda Books. Infelizmente, esse livro também está esgotado, não se acha para comprar. Eu não tenho esse livro também, mas é um livro que eu achei na pesquisa, acho bom deixar ele aqui como uma bibliografia sobre animação aqui no Brasil. Tem esse livro que também saiu sobre o Walt Disney, do Neil Gabler, que é de 2009, o Walt Disney, o Triunfo da Imaginação Americana. Esse livro tem quase 1000 páginas, ele é um estudo exaustivo, assim, do Disney enquanto realizador, enquanto pessoa,
enquanto ícone, e ele é um livro bem detalhado, assim, para quem também gosta do Walt Disney. É um livro assim que é muito bom, assim, você sabe todos os detalhes da vida do Disney através desse livro aí, que é muito grosso. Em 2009 também foi lançado esse aí, A Magia da Pixar, como Steve Jobs e John Lasseter fundaram a maior fábrica de sonhos de todos os tempos. Esse livro é muito interessante, porque ele se pretende analisar os filmes, analisar o impacto dos filmes, analisar todo o contexto que esses filmes foram feitos. É um livro que eu gosto muito, eu já li umas 3 vezes, até porque eu acho a história da Pixar, esse vai e volta com os estúdios Disney, uma história muito complicada, que por mais que eu leio, eu não absorvo a história toda. Eu acho bem interessante, assim, como Steve Jobs fundou mesmo a Pixar e como ele investiu, assim, durante 10 anos em 4 gênios, assim, vamos dizer, para eles desenvolver a animação 3D e transformar o que a Pixar é hoje, né? O ano passado eu teve uma mostra aqui em BH que foi uma mostra sobre a DreamWorks. A DreamWorks não tem nenhum livro sobre a DreamWorks aqui ainda publicado no Brasil, que eu acho uma pena. Assim, a Disney já tem alguns, a Pixar já tem alguns, mas a DreamWorks ainda não tem nenhum livro assim em português falando sobre a DreamWorks. Olha, em 2007 foi lançado esse livro, South Park e a Filosofia, que é um livro que eu comprei agora também. Esse livro eu tinha visto quando eu fui nos Estados Unidos em 2011, eu tinha visto numa livraria lá e me arrependi amargamente de não ter comprado esse livro na época e fiquei anos aí atrás do livro. Só um ano passado, só esse ano, na verdade, eu consegui achar ele aqui no Brasil, comprar. Ele, na verdade, existe... Eu já tenho outro que eu vou falar depois, que é Os Simpsons e a Filosofia, que eu acho muito interessante a proposta desse pessoal, que são filósofos, são pessoas que pegam animação e discutem animação em termos filosóficos. Então, o South Park eu ainda não consegui ler ainda, porque está aqui na minha lista de livros para ler, mas o Simpsons da Filosofia é muito interessante. Eles pegam cada personagem da série e analisam com um filósofo específico. Então, no caso dos Simpsons, eles pegam, por exemplo, o Bart Simpsons, eles comparam ele com Nietzsche, por exemplo, e faz toda uma leitura filosófica sobre os personagens, sobre a filosofia. Eu tenho certeza que eu vou adorar esse livro do South Park e Filosofia, até porque eu gosto muito da série. Eu acho que esse tipo de pensamento, esse tipo de publicação é muito interessante para a gente alargar o nosso conhecimento, né? Não ficar só voltado para aquela coisa técnica e pensar na animação como ela deve ser pensada mesmo, como cinema, como uma forma de deslocar o pensamento das pessoas, tirar elas do lugar comum e colocar as pessoas para refletir também. Em 2006 foi lançado esse livro aqui da Maria Estela Graça, que é Entre o Olhar e o Gesto, que é a editora Senac, que essa é uma autora portuguesa, mas o livro foi lançado aqui no Brasil também. E aqui, em 2005, foi lançado A Arte da Animação, Técnica e Estética através da História, que é um livro do Alberto Lucena Júnior. Esse livro, durante muito tempo, foi o único livro mais acessível, vamos dizer, em animação aqui no Brasil. É uma tese de doutorado também do Alberto Lucena, mas não é daquelas teses de doutorado que você lê, parece que você está lendo uma tese de física quântica. Aqui ele pega a animação também através dos tempos, através das décadas, e vai explicando de uma linguagem super fácil, super gostosa de ler. Esse livro é quase um livro
bibliografia básica de cinema de animação. Quando eu comecei a dar aula, só existia esse livro na biblioteca, ou só existia esse livro que a gente conhecia esse livro. Eu fiz até uma análise aqui que, assim, olha, em 1970, na década de 70, foi lançado 4 livros de animação no Brasil. Em 2000, pegando assim, de 2000 até 2010, foi lançado 15 livros. E de 2011 a 2020 foram lançados 21 livros. Então, isso quer dizer que tem crescido essa busca assim, específica por uma literatura mais voltada mesmo para o cinema de animação. E quando eu comecei a dar aula em 2010, apesar do livro é 2005, esse é o livro que era o mais fácil de ser achado, assim, enquanto bibliografia básica, o livro do Alberto Lucena Júnior. Então, assim, todos os meus alunos, todos desses 12 anos que eu dou aula, leram esse livro, era uma bibliografia básica para ler esse livro, que é muito interessante para quem não tem. Eu dou a dica de adquiri-lo. Mas antes disso já tinha sido lançado outros livros, tipo esse Animation Now, que é um livro também que é quase um artbook, tem um texto pequeno sobre os animadores, a maioria são desenhos e reproduções assim das obras, e aí pega assim, animação mundial, e aí tem alguns animadores brasileiros que figuram dentro dessa publicação, que é tipo o Otto Guerra e o Arnaldo Galvão. Pode ter mais algumas, esses dois eu tenho certeza que estão aqui dentro desse Animation Now, que são 2 realizadores assim, que eu tenho maior apreço aqui no Brasil pelos 2. Esse, em 2004, eu já citei ele, que é o Simpsons da Filosofia, que é um livro que eu acho maravilhoso, já li 3 vezes esse livro, eu acho muito interessante pegar essa animação, expandir esse pensamento da animação para outras áreas do conhecimento. Esse de cima, eu coloco aqui A Grande Arte da Luz e da Sombra, que eu acho esse livro também muito fascinante. Esse livro ele pega uma pesquisa que pega toda a história da humanidade, desde 300 anos antes de Cristo até a criação do cinema. Quando chega na criação do cinema, o livro acaba. E ele conta como, através desse tempo longo, os homens, as pessoas, a sociedade quis projetar imagens, e o que as pessoas fizeram para projetar imagens. Então, ele também fala um pouco de animação, sim, porque se a gente pensar, a animação surgiu antes do cinema, né? Uma tese, assim, que há controvérsias e muita controvérsia, mas a animação nasceu antes do cinema. O Émile Reynaud, ele já fazia as projeções do teatro para estinoscópio muito antes do cinema ser inventado, ainda ficou um tempo ainda projetando isso depois que o cinema foi inventado. Então é um livro que eu acho que é um livro assim, que é um livro que deve ser referência também, deve ser um livro de cabeceira para pessoas que gostam de cinema, que pensam cinema. É um livro de cabeceira esse, é um livro grande também, um livro muito interessante. Aqui no Brasil foi lançado também uma biografia do Osamu Tezuka, que é uma biografia mangá, que você é convidado no livro a experimentar ler o mangá, né? O mangá que você lê do fim para o começo e da esquerda para a direita, então é uma forma diferente de nós ocidentais lermos os livros, e esses 3 livros contam a biografia do Osamu Tezuka, que é um cineasta português, cineasta japonês muito famoso, que criou o Astro Boy, também criou muitos curtas experimentais e tal, e muitas animações experimentais mesmo. Em 2000, existiu esse livro aí, Arte da Animação, formato editorial. Eu não conheço esse livro, eu sei da referência dele, já tentei comprar, mas não consegui, mas existe esse livro aí. Agora, então, a gente falou desses aqui a partir de 2000. Então, a gente ficou a década de 80, década de 90, sem produzir nenhuma publicação em cinema de animação.
Em 1979 foi traduzido esse livro, A Técnica da Animação Cinematográfica, que é um livro também famoso, assim, que é do John Halas e do Roger Manvel, que eu tenho esse livro em espanhol. É um livro que até muito tempo era uma referência no cinema de animação, e é um livro que algumas pessoas têm. Eu não tenho essa versão aqui em português desse livro. Esse livro aqui também foi lançado no Brasil pela editora Martin Forbes, Guia Prático de Cinema de Animação em 1979. Esse livro ganhei esse livro recentemente, uma amiga minha me deu esse livro, eu dei uma folheada nele, é um livro mais técnico também, é um livro bem básico, assim, falando do cinema de animação, falando das técnicas, é um livro bem, bem básico, assim, como diz o próprio nome, é um guia prático do cinema de animação, que é de 1979, esse livro. E os 2 primeiros livros no Brasil, um é do Antônio Moreno, que é a Experiência Brasileira em Cinema de Animação, que é de 1978. Se você for analisar, ficou durante algumas décadas assim, sendo o único livro brasileiro mesmo, voltado sobre a animação brasileira, e é um livro referencial. Esse livro você ainda encontra algumas edições dele na estante virtual. Se você procurar ele online, existe esse livro para vender, e os preços, até uns preços bem acessíveis. E na minha pesquisa também eu descobri esse primeiro livro aí, que é Cinema de Animação, Arte Nova, Arte Livre, que é de 1971, mas infelizmente eu não conheço esse livro, assim, nunca tive ele. Então, é essa pesquisa que eu fiz de todos esses livros que a gente tem aqui na animação brasileira. E eu não sei se eu falei muito rápido, assim, que eu não fiquei acompanhando o tempo, então, e nem fiquei acompanhando o chat. Não sei se tem alguma pergunta para se fazer. Se tiver alguma pergunta para se fazer, estou aqui à disposição. Sabe, tem algumas colocações de... Bom, primeiro, obrigado, né? Vamos agradecer aqui a sua... achei que foi bem legal, bem interessante, excelente, sim, varredura, né? Colocando toda uma gama de livros aí por décadas. Uma coisa que foge também aí o eixo Rio-São Paulo, né? Uma preocupação em colocar não só os clássicos ali, né? Mas questão do centro, nordeste do Brasil, etc. Tem umas poucas perguntas aqui, ó. Falaram do livro da DreamWorks, Fábrica de Sonhos, mostra de animação, do Breno Lima Gomes. Esse é um catálogo de animação. E tem uma pergunta aqui da Elis, que livro falta ser feito na área de animação? Olha, eu acho que na falta... É uma boa pergunta. Só respondendo a pergunta anterior, a Fábrica de Sonhos foi a amostra da DreamWorks que aconteceu, e eu que dei o workshop aqui sobre os filmes deles aqui em Belo Horizonte. Eu, para ser sincero, vou confessar com vocês que eu fiz uma publicação sobre esses filmes. Eu fiz uma pesquisa intensa, e aí meio que rascunhei um livro sobre a DreamWorks no Brasil, e até por saber que não existe nenhum livro sobre a DreamWorks, mas um livro que eu também fico pensando assim, se algum dia eu vou conseguir publicar, né? Porque eu não vou ter dinheiro para pagar direito autoral de nenhuma imagem de filmes da DreamWorks. Mas eu ando fazendo uma coisa interessante. Eu sei que tem brasileiros que trabalham na DreamWorks, tem o Enio Torresani, ele trabalha lá, inclusive ele foi cabeça de história daquele filme, de vários filmes. Ele está fazendo um filme que vai ser todo dele agora, Spirit, e eu estava querendo fazer uma entrevista com ele, porque os meus livros têm essa característica de ter entrevistas, que eu acho que entrevista é uma forma assim, muito mais fácil das pessoas também entrarem no universo das pessoas. Eu gosto muito de ler livros sobre entrevistas, e eu queria fazer uma entrevista com o Enio, e talvez com o Enio tentar negociar com ele, ver se eu consigo publicar esse livro aqui no Brasil sobre esses filmes da DreamWorks, que eu acho que também
que é muito interessante. O universo da DreamWorks é muito interessante e merecia ter um livro em língua portuguesa, mesmo analisando os filmes. Agora, a pergunta dela, qual livro falta ser feito na área de animação? O gap da pesquisa. Para esse livro que eu mostrei para vocês, 100 filmes essenciais do cinema de animação brasileiro, foi uma. Eu tenho eu acho que existe um gap, assim, porque eu queria fazer um livro de todas as críticas sobre cinema de animação, sobre animações brasileiras, através dos tempos. Então, essa é uma ideia original que eu tinha, aí conversei com o pessoal da BCA e tal, e aí que derivou a conversa e terminou sendo feito esse livro dos 100 livros, de 100 filmes essenciais. Na verdade, fugiu um pouco ainda continua esse gap, sabe? Porque foram convidados críticos a escrever sobre os filmes, não uma pesquisa das críticas que já existem ou já existiram sobre esses filmes, que também é uma pesquisa que eu acho que tem que ir atrás, assim, para ser feita e para ser conhecida, para ser publicada, até muitas coisas, eu acredito, muita coisa a gente nem conhece, entendeu? Uma forma das novas gerações conhecer o que já foi escrito sobre essa arte aqui no Brasil. Então, esse é um gap que eu acho que tem aí no cinema de animação. É sensacional, sabe? Tinha uma pergunta sobre se tem como enviar os livros para Portugal, mas acho que é questão de entrar em contato com a editora aí, com a Múmia, né? Olha, Portugal, por exemplo, que ótimo que tem alguém de Portugal nos ouvindo, porque existe uma livraria em Lisboa que eu acho que é a melhor livraria do mundo, que fica dentro da Cinemateca Portuguesa, quem está escutando algum dia foi em Lisboa, vá a essa livraria, porque tem todos os livros de cinema que você possa imaginar lá. Assim, o problema é você gastar todos os seus euros assim comprando os livros. Mas eu já até falei com o cara já me conhece da livraria, que eu já falei com ele assim, a próxima vez eu quero levar meus livros para deixarem lá, sabe? Deixar lá para fazer, para ser vendido lá também. Então, essa pessoa de Portugal que tá escrevendo, eu acho que tem como enviar, sim. Embora eu acho que fica um pouco caro, assim, porque eu mandei esse livro novo para o autor dele, que está morando na Espanha. Aí custou tipo R$60 só o envio do livro, entendeu? Então fica nesse preço. R$60 para nós brasileiros é caro, mas para um europeu não é tão caro. Então, pode disponibilizar meu e-mail aqui, eu vou colocar meu e-mail aqui, porque pode disponibilizar meu e-mail que a gente acha um jeito de mandar esse livro para Portugal, sim, lógico, qualquer livro. Qualquer livro que a gente publicou, né? Fala assim. Então, alguém publica ali no comentários para o pessoal ver. Tem também os contatos de alguns palestrantes aí que estão ali na lista dos comentários, se o pessoal quiser dar uma olhada. As listas de presença também estão rolando, daqui a pouco já vai aparecer o código aí para quem precisar, o QR Code. Bom, sabe, acho que era isso. Não sei se a Elis quer perguntar mais alguma coisa, se alguém tem mais alguma coisa. Achei sensacional a tua apresentação. Agradecemos aí, muito obrigado pela participação. Só antes de Elis terminar, eu vou fazer o meu merchandise aqui. A gente faz livro para a gente meio que disseminar esse conhecimento, né? Então, esse livro novo aí, ele tem 260 páginas, que é isso aqui, olha, a forma realizada do cinema de animação, e ele está custando R$20 com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Ai, eu vou escrever, porque eu quero. Boa. Joia. Ai, obrigada, Sávio, por compartilhar as suas sabedorias aí, né? Essas dicas também, né? Para nós. Só um comentário, eu sinto falta de livros de animação que
compartilhem experiências de produção, experiência na produção. Assim, a gente vê muito agora, tá vendo, e muito em artigos científicos, nos congressos que estão começando, que estão iniciando na área específica da animação, né? Mas sinto muita falta, assim, principalmente nós que somos professores, que precisamos debater, discutir, compartilhar e experimentar também coisas novas, né? Então, tá bom. Muito obrigada pela presença, tá? E vamos continuar com a nossa... Obrigada. Valeu, Sávio. Obrigadão mesmo.